Nessa rodada e nesse final de semana, a gente tem jogos que podem ser decisivos, né? Duelos diretos, duelos pesados. A gente tem aqui acho que um G8 que tem muita gente brigando aqui. Muita gente não, né? A gente tem dois blocos aqui. O Botafogo, Atlético, Volta Redonda, São Bernardo e Ferroviária tem 28 pontos para cima. Então eu acho que são times que estão ali, 9 pontos de vantagem, faltando 5 rodadas. São times que eu acho que estão bem encaminhados. O Londrina, com 23, tá numa posição folgada, mas não tá numa posição confortável ainda, em relação a se classificar. 2 rodadinhas ali pode melar o negócio. O Ipiranga, apesar de estar 1 ponto só, tem 2 jogos a menos, né? Então isso pode fazer a diferença nessa reta final. Tem Tombense aqui com 20 pontos, e aí a gente tem o Remo e o Figueirense com 19. Olha o CSA, né? O que é que faz? Se tivesse ganho do Remo, velho, estaria com 17 pontos à frente do próprio Remo e estaria aqui, né? 11º, eu acho, por conta do saldo de gols, né? O Náutico tem um saldo de 6, o CSA menos 7. Mas enfim, o CSA ainda tem o jogo contra o Ferroviário, que pode ser ultrapassado pelo Ferroviário se perder, né? Amanhã. E se ganhar, dá uma recuperada boa na tabela e depois tem um duelo contra o Náutico, né? Aqui em cima. Mas enfim, o CSA no mínimo era pra ter empatado, velho. Fiquei muito puto. Mas enfim, tabela aí da Série C, tem alguns times que estão já numa situação mais confortável na tabela de classificação. Olha a Ferroviária, hein? 0 vitórias, o único invicto do campeonato. E daqui pra baixo, né, a gente tem aqui um Z4 com Sampaio Corrêa, 13 pontos, Ferroviário 12 e Caxias 9. O Caxias tem 12 jogos, né? Caxias tem mais 2 jogos aí a fazer também, assim como o Ipiranga. E em tese pode chegar a 15 pontos. Mas um time que de 12 jogos só ganhou 2, como é que vai ganhar desses 2 jogos que faltam, né? Então, situação bem complicada aí para a equipe do Caxias. Pior ainda para o São José, com 5 pontos apenas. E toda desgraça, meu irmão, o CSA ainda conseguiu empatar com esse São José. Olha o absurdo. Mas enfim, sequência da tabela aí, né? A gente tem o Sampaio Corrêa e Náutico. Sampaio Corrêa que quer sair da zona do rebaixamento e o Náutico que quer se aproximar do G8. O Sampaio, se ganhar, vem para 16, cola no próprio Náutico. Se o Náutico ganhar, o Sampaio ainda fica na zona de rebaixamento, né? Figueirense e Remo, duelo de um time lá de cima, né? Contra o Remo aqui que tá querendo entrar no G8. Tombense e Atlético, 2 times de lá do G8 também. Ferroviário, zona de rebaixamento, e CSA, que quer escapar dessa situação ruim agora. Caxias e São José, o jogo dos desesperados lá de baixo. ABC e São Bernardo. Ipiranga e Botafogo. Esse jogo aqui do Ipiranga é interessante, né? Porque o Ipiranga tem jogos a menos ainda a fazer. Aí temos também Confiança e Volta Redonda, Ferroviária, Londrina, Aparecidense e Floresta. Jogo de 2 times ali lá de baixo também, né? Mas enfim, na sequência aí, cara, falando do CSA, que é o meu time, né? Então a gente tem aí 2 jogos na sequência. Ferroviário fora de casa, que, com todo respeito ao Ferroviário, é um jogo que a gente pode pensar em ir lá e ganhar. O CSA foi lá fora e ganhou do Confiança, o CSA foi lá fora e ganhou do ABC. Nesse meio termo, ganhou do Figueirense, dentro de casa. Cadê o Figueirense aqui? Aí eu falei o Figueirense G8, né? Não é G8, tá em 10º colocado. O CSA ganhou do Figueirense aqui em Maceió. Perdeu do Floresta. E o Floresta, pô, a sequência do Floresta é absurda, né? O time vem numa disparada gigantesca. Perdeu os 7 primeiros jogos do campeonato. E depois, nos últimos 7 jogos, só perdeu 1, né? Ganhou 5, empatou 1 e perdeu 1. Absurdo o Marcelo Cabo, velho. Eita raiva desse cara. Mas enfim. O time do CSA agora joga contra o Ferroviário, que, com todo respeito, como eu já falei, dá pra ganhar lá. E aí
tira ponto de um adversário direto contra o rebaixamento, dá uma respirada, dá uma folga, né, na tabela de classificação. Pode até ultrapassar alguns desses adversários que estão aqui à frente. E vem para 17 pontos, que é a pontuação do Náutico. O Náutico joga contra o Sampaio Corrêa. Claro, eu acho que o Náutico tem bola para ganhar do Sampaio, certo? Acho que o Náutico tem bola para ganhar do Sampaio, mesmo jogando na casa do Sampaio. E aí dá uma melhorada na tabela também. Mas enfim, o CSA, depois desse jogo contra o Ferroviário, joga contra o Náutico em casa. E aí, ganhando esses 2 jogos, o CSA muda de novo de patamar. 2 rodadas atrás, o time do CSA estava ali a 4 pontos, eu acho, do G8. Pensando em... Jogou contra o Floresta aqui em Maceió e era um jogo que poderia colocar o CSA de vez na luta pelo G8. Aí perde. Aí jogou contra o Remo, fora de casa, perdeu também. Já mudou de patamar de novo. Já tá a 6 pontos do G8 e a 1 ponto do Z4. Sendo que eram coisas diferentes. Você tá a 4 pontos do G8 faltando 7 jogos, é muito diferente de você tá a 6 pontos do G8 faltando 5 jogos. É isso que complicou para a equipe do CSA, né? Mas mesmo assim, como eu falei, ganhar do Ferroviário, depois ganhar do Náutico, muda de novo o patamar do CSA. Então precisa focar nisso, ganhar do Ferroviário para dar essa respirada, ganhar um pouco mais de moral, de tranquilidade para pensar na próxima partida aí contra a equipe do Náutico, né? Enfim, é um duelo direto na próxima rodada e o time do CSA precisa ganhar aí para pensar em dar uma melhorada na tabela de classificação.